Deixa eu logo entrar aqui também, esqueci de entrar com o celular. Mas enfim, eu sei que alguns de vocês estão com dúvida no trabalho. Aí quem tiver com dúvida no trabalho, algumas dos programas que nós usamos, né, são complexos, né? E aí, se você estiver tentando, se você estiver tentando me explicar o que você está fazendo no programa, mesmo no código-fonte, fica difícil, né? O ideal é que você tente fazer o ideal, né? Que você tente gravar um vídeo para mim demonstrando o que você fez, né? Ou o que você está tentando fazer. Alguns de vocês já sabem fazer isso, mas quem não sabe, você pode usar esse programinha aqui do Xerex, tá? Ele é um programinha gratuito, que ele serve para regravar o seu desktop, tá? Você pode fazer um videozinho com ele. Eu não tô achando, não. Pronto, achei. Você pode fazer um videozinho com ele para explicar o que você está tentando fazer, seja no Python, no Blender, na Epic Games, ou esteja lá onde for, que aí eu vou poder te dar uma orientação melhor, né? Explicar melhor, resolver melhor o que você está querendo, seja lá qual seja o seu problema, né? Ok? Então você pode pegar esse programinha aqui e gravar. Se você não achar isso muito complicado, pelo menos me mande um screenshot do que você está tentando fazer. Eu só estou fazendo tal, querendo fazer tal coisa, eu estou nessa situação, né? Que aí é só o print screen do seu teclado, né? Dá lá Ctrl V no e-mail, ele já deve jogar a imagem lá como anexo. Ou como HTML, né? Certo? Pelo menos para ver ter uma noção melhor do que você está vendo, com a situação que você está, né? Porque senão fica muito difícil você tentando escrever para mim, às vezes não consigo visualizar o que você está fazendo. Tá certo? Aí hoje não dá para tirar dúvida, porque hoje eu tenho uma aula depois, né? Mas você mandando por e-mail fazendo, ou mandando por screenshot, ou então um videozinho, aí já dá para a gente tentar resolver seu problema. É até bom para vocês, né? Porque senão minha resposta, se a sua pergunta for muito genérica, minha resposta também vai ser muito genérica. Né? Se você mostrar um problema específico, eu posso dar uma resposta mais precisa também. Certo? Então, nós estávamos falando sobre rasterização na aula passada, né? Nós falamos da amostragem por ponto, por linha, falando do algoritmo de Bresnan, falando da amostragem por área. Aí faltou falar da função de RAR, né? A função de RAR, ela não é muito complicada, tá? Ela é mais básica ainda do que a interpolação, que a gente já viu. Tem gente até que gosta de mostrar ela antes da interpolação. Interpolação, né? Você pega dois valores, aí usa um coeficiente, né? Para fazer a interpolação linear entre dois valores, né? Não necessariamente interpolação linear. É antes da interpolação linear. Não é nem interpolação não linear, não. É antes da interpolação linear. Que quer dizer o quê? Que você pega um valor e todo mundo daquele intervalo fica representado por aquele valor, certo? Uma função seria pegar... É porque eu acho que é tão bestinha que eu nem... Às vezes nem dou o trabalho de mostrar ela. Ah, queria uma curva, cara. Bota aqui, pronto. Você fazer assim, certo? A função de RAR basicamente o que ela faz? Ela divide aqui intervalos, né? Na função. Intervalos igualmente espaçados, né? Aí, obviamente, isso aqui é só uma aproximação a grosso modo, tá? Isso aqui não é nem de longe igualmente espaçado. Mas aí, você escolhe um ponto qualquer da função, vamos dizer que seja esse, que seja esse. Esse pode ser o ponto do meio, né? E aí você pega que todos os pontos naquela região, certo? Todos esses pontos aqui preto,
Todos esses pontos aqui em preto vão ser representados pelo mesmo valor que você escolheu ali do meio, tá? Ou seja, faz um negócio assim, né? Uma barra. Isso é a função de RAR, tá? A base de RAR. Todos esses pretinhos aqui que tinha antes, né? Eles vão virar esses degraus aqui, tá? Isso é chamado de função step também, pode ter. Tem vários nomes para ela, tá? Mas basicamente você escolher um valor e você está dizendo que todo mundo naquele valor assume aquele mesmo valor, né? Representante. E aí você consegue, né? Você vê que a grosso modo, né? Isso aqui forma mais ou menos o mesmo formato da função, né? E conforme isso aqui vai ficando cada vez menor, você se aproxima cada vez mais do formato real da função. É, de certa forma, parecido com o que a gente faz em integral, né? Você já tem visto na demonstração de integral, que você pega retângulos ficam cada vez menores no infinito, né? Vocês já viram o cálculo. É a mesma ideia, né? Sendo que você não vai para o infinito, né? A gente pega sempre um intervalo discreto, que aí você que define qual é esse intervalo discreto, você não vai para o infinito. E aí você faz a amostragem pegando um ponto. Pode ser o do meio, mas também pode ser um dos extremos, né? O extremo inferior, o extremo de um lado, o extremo do outro, e aquilo serve como seu degrau, desde que seja padrão, né? Desde que seja consistente, né? Você pegou esse canto aqui, então todo mundo vai ser feito pelo canto direito, né? Certo? Isso é a amostragem de RAR. A função de RAR faz exatamente isso. Ou seja, é bem mais simples até que a interpolação, né? Então, por exemplo, ele pegou aqui pontos, só que não mostrou, né? Eu fiz aquele desenho porque aqui ele mostra os pontos que ele selecionou, né? Mas ele não mostrou a função, né? Ele pegou os pontos da função e depois, né, atribuiu ao intervalo, né, para eles, como se fosse o comprimento 1. Aí todo mundo naquele comprimento 1, desse pontinho aqui, tem o mesmo valor, né? Fica meio como se fosse uma função binária, né? Todo mundo ali é 0, depois todo mundo é 2, todo mundo é 3. Não binária, né? Mas, enfim, a função de você faz a discretização da função. Tem uma função qualquer, né? Também pode ter infinitos intervalos, né? Tem infinitos números na função. Em geral, mesmo que ela não seja contínua ou não, ela tem infinitos valores. Você pegar pontos discretos dentro de uma função, dividir intervalos, pegar pontos discretos dentro daquela função, você pode usar a função step para fazer uma discretização daquela função. É basicamente isso aqui é o básico que todo mundo faz, certo? Quando você faz, por exemplo, uma medição, né, de temperaturas em determinado ambiente, isso é o básico que você faz. Ou você faz a interpolação linear. Se fosse interpolação linear, o que seria o equivalente da função interpolação linear? Seria você pegar e traçar uma linha, né? Aqui, ó, certo? Você faz desse valor, esse valor é alfa, né? Aqui é 1 menos alfa, aí varia de 0 a 1, e aí você vai gerar essas linhas aqui, ó, certo? Segmento de reto, eu sei que não está muito reto, segmento de reto, mas, enfim, as retas que unem isso aqui, né? Isso aqui é a interpolação linear, que é o mais básico que a gente já viu, tá? Só que isso aqui ainda, a base de RAR ainda é mais básico que isso, né? Você atribui o mesmo valor para todo mundo dentro daquele mesmo intervalo. Só um instante. Tá. Nós voltamos. Meu filho acordou.
Certo? Ou seja, a função de barra ainda é mais básica do que a função linear, que é só ligar os pontos com linhas, né? E aí depois, qual é esse algoritmo, né, que a gente faz de superamostragem para poder fazer a rasterização? Esse daqui é o algoritmo de usado tanto em Ray Cache como Ray Trace, né? Mas só que um pouquinho melhorado, tá? Em vez de você passar só um raio, eu não sei se eu tô entendendo. Não, acho que no exemplo que eu fiz para vocês eu não implementei isso. Mas a ideia seria que você pegaria cada pixel e você divide em n por m, né? Um n por n, né? Para ficar 3 por 3. Que aí quer dizer que de cada pixel, em vez de lançar só um raio de luz, né, para iluminar a cena, eu lançaria 9, certo? Eu dividi por 3, a partir de cada pixel eu lançaria 9 raios de luz, e onde tivesse aquele 9 raios de luz, ia calcular a interseção. Aí você pode fazer tanto por Ray Cache, que é onde acertou você pinta, ou você, mesmo quem não sabe, quem não tem entendido Ray Trace, você pode usar aquele nosso mesmo algoritmo, que a gente já usou de Lambert, por exemplo, para fazer Ray Cache, só que você vai pegar o pixel e dividir em 9, né? 3 por 3, uma matriz 3 por 3, e vai lançar o raio em 9 posições diferentes para cada pixel de. Esse processamento dessa operação do Raycast, Ray Trace, Ray Trace não. Essa operação, ela é feita no Fragment Shader, de amostragem, é feita no Fragment Shader ou... No Fragment Shader que você faz isso. Certo? Que você está querendo fazer a amostragem, né, porque a sua geometria não muda, né? A sua geometria, se você fez lá no Vertex Shader, ela continua a mesma. São os mesmos pontos, né? Mudou só como é pintado. Na hora de pintar, em vez de você fazer só uma pintura usando só a direção padrão, você vai dividir aquela... Porque você pode, né, pegar o FX Chord, né? Você lembra? GL Chord, frag chord, né? Aquela variável. Você pega exatamente qual a posição da tela que ele está, né? Você pode pegar aquela posiçãozinha da tela, dividir em 9, né? E fazer o cálculo de luz usando aquela posiçãozinha da tela. Tem até... Eu acho que no máximo você teria que fazer a conversão, né? De inversa, né? De coordenada da tela para a geometria. Mas, enfim, dá para fazer, não é difícil, não. Aí você fazendo isso, você pegaria os 9 raios, né? E você faria o quê? Você faria a função de RAR, você assume que aquele quadradinho, todo mundo tem aquele quadradinho, né? Se for 3 por 3 a matriz. Dentro daquele quadradinho, todo mundo tem o mesmo valor, e você faz o quê? Você faz a média, né? Entre as cores obtidas pelo raio, né? Aquelas posições. A média das cores, né? Certo? Isso aí é o jeito de você fazer superamostragem com Ray Trace ou Ray Cache. Você lança o raio a partir desses 9 pedaços, uma matriz 3 por 3, pinta, né? Vê qual é a cor que tem referente àquele vetor, né? Eu acho que qual é o vetor que a gente usa para o Ray Trace? É só luz e o Ray Cache ia mudar alguma coisa? Ia mudar, né? Ia mudar na questão do... Não para Lambert, né? Para Lambert eu acho que continuaria a mesma coisa, mas ia mudar para... Ou não ia? Ia mudar se você pegasse a luz, né? Acho que ia mudar mais para Fong. Não sei se ia pegar, mudar, fazer tanta diferença para Fong para Lambert, não. Mas, enfim, independente disso, vai pegar aquela cor, vai fazer, se for 9, né? Vai fazer que cada um tem um terço, né? De peso. Terço? Não, né? Na verdade. A peso de cada uma das cores é um nome, você faz uma média. Aí, em vez de obter esse resultado aqui, que seria o Ray Trace ou o Ray Cache tradicional, você já obteria um resultado desse jeito, tá? Já com alias, anti-alias de graça para você, se você fizer essa questão da superamostragem, tá? Porque você, é aquela história, né? Os pontos da borda, né?
a precisão não é muito boa, né? Você está lançando só um raio, mas se você estiver lançando 9, ou então até mais, né? Você pode lançar mais, 36 raios, quanto vocês quiser, e aquilo ali vai te dar uma média das cores, né? Mais correta, né? Qual é a cor que deveria ser ali? Porque não era para ser só preto ou branco, né? Certo? Que nem aqui. Aqui é só preto ou branco. Existe uma transição que é justamente a combinação que não fica, não é muito, que o raio está pegou exatamente na tangente, né? Normalmente quando pega exatamente na borda, alguns raios vão cair dentro e alguns raios vão cair fora. Então era para você ter um pixel que era para fazer uma interpolaçãozinha entre o preto e o branco, né? Que é justamente o que forma o anti-alias, né? Na borda, né? E aí o jeito de você obter esse anti-alias de graça é fazendo a superamostragem. Não somente, até mesmo para sombras, né? Você deve ter reparado, talvez onde vocês repararam, que os efeitos do Ray Tracing, né, aquele do jeito que eu implementei, né? Eles são muito sharp, né? São bem definidos. A sombra é perfeitinha, né? Como se fosse sol de meio-dia, né? Só que quando você olha a sombra no seu quarto, a sombra não é perfeitinha, né? Agora mesmo nesse horário, né? Já passou de meio-dia. Se olhar as sombras, elas não são perfeitinhas. Elas têm tipo como se fosse um blur, né? No contorno dela. E como é que você gera esse efeito de blur no contorno das sombras? Justamente fazendo superamostragem, tá? Lançando mais raios a partir de cada pixel, que aí você vai ter aquele efeito suave na borda das sombras, que talvez algum de vocês queiram, né? Fica mais realista, né? Não somente isso, mas também para quando você faz efeito translúcido, né? Algo que você está vendo através de um espelho, né? Por exemplo, através de um espelho, não, através de um vidro, né? Você usar só o Ray Trace tradicional vai ficar perfeita a imagem do outro lado, ou quase perfeita, né? Você lançando vários raios, você vai ter uma que aí já vai afetar aquela lei de Snell, já vai afetar, vai ter o suficiente de dados para afetar a imagem final, já vai ficar ela mais blurry, né? Mais embaçada, que é o que você quer também, certo? Esse é um dos jeitos. O outro jeito, né, de você fazer a amostragem sem ser sobre amostragem, é a amostragem estocástica, tá? Isso aqui é uma simples, é um algoritmo da NVIDIA, tá? Né? E eu fiz uma simplificação dele, tá? É uma simplificação do algoritmo da NVIDIA. Se você quiser ver ele completo, leia o artigo. Mas simplificando ele, né? Ele está querendo fazer esse efeito de motion blur, tá? Esse efeito aqui de velocidade. Primeiro, o que é a ideia dele? Né? Ele parte do princípio, primeiro, que o movimento que você está querendo fazer com embaçamento em inglês é blur. Primeiro é linear, né? Quer dizer que está numa reta, é sempre uma reta, esse algoritmo não funciona se não for assim, segundo o próprio autor. E ele faz o que? Ele tem a posição do carro inicial e a posição final, né? Que seria o equivalente de tipo, tá a câmera aberta, você tem a câmera, né? Na posição que estaria fechada, você não está batendo a foto ainda, e aqui ela é completamente aberta quando você abriu o shutter não sei como é que é o nome, né? O diafragma da câmera, não sei qual é o nome. Você tem, enfim, você tem o carro, todos os carros nessas duas posições, né? E você tem também a câmera nessas duas posições, certo? E aí você quer fazer o quê? Uma interpolação dos valores, né? Para poder fazer esse efeito blue, que só vai gerar uma imagem, certo? Só vai gerar uma imagem. Mas eu sei, teoricamente, a posição dos carros e da câmera em todos os valores entre 0 e 1, tá? Aí o que ele faz? Ele faz um sorteio, né? É engraçado, né? Mas funciona milagrosamente. Por isso que eu acho que tem que ser linear, né? E se você pegar tempos aleatórios entre o 0 e 1, certo? Para cada pixel, né? Para você testar só uma vez, né? Se o triângulo está sendo visível ou não, né? Você pega sortear tempos aleatórios para cada pixel e pegar e fazer, por exemplo, eu sorteei aqui 0,2. Aí, de repente, para um pixel, eu uso o tempo 0,2 para saber qual é a cor, né, que eu tenho que pintar ele quando eu for fazer o Ray Cache, né? Não precisa nem ter Ray Trace, não. Ray Cache é mesmo normal.
Aí no outro pixel eu sorteei 0,8. No outro pixel eu sorteei 0,5, certo? No outro pixel eu sorteei 0,7. E você faz isso, né? Várias para todo mundo. Você fazendo esse cálculo de cor, pegando a interpolação desses dois tempos, né, desses dois frames, se você quiser, você consegue gerar esse efeito de blur. É lógico que se você fizer isso só uma vez, a figura vai ficar toda, como você pode imaginar, vai ter horas que vai acertar o carro, como o carro está em diferentes posições no tempo, né? Tem horas que vai acertar o carro e não vai acertar o carro, né? De repente até pixels vizinhos, né? Um acerta e o outro não acerta, vai ficar tipo um buraco no carro, né? Isso para uma interação no algoritmo, tá? Mas se você fizer isso para mais de uma interação, porque tem uma outra técnica em conjunto com o algoritmo, né? Que aí eu não vou explicar ela, que é MSSA, MSAA, que aí está explicada lá no paper, que dá para você fazer como se tivesse a mesma amostra várias vezes, né? E aí, se você fizer isso para cada uma das amostras, né, que ele pode fazer, usando essa segunda técnica, mas ele não tem nada a ver com amostragem estocástica, certo? É um recurso acho que é da placa de vídeo, inclusive. Aí você já consegue ter esse efeito aqui, que é o mesmo que se eu tivesse feito usando Ray Tracing, tá? O mesmo não, parecido, né? O mesmo ele mostra no paper dele, né? O efeito normal com Ray Tracing e o dele, né? Usando esse sorteando com tempos aleatórios. E ele mostra que, lógico, uma interação fica totalmente errado, mas é conforme você aumenta a quantidade de interações, que no máximo é 8, você consegue ficar aí muito parecido com o efeito real. É aquela história que eu estava falando para vocês de questão de aproximação, né? Você fazendo um chute, ele está sorteando um tempo. Se você pensar assim, qual é a lógica disso, né? Está sorteando um tempo aleatório para cada pixel e está pintando de acordo com aquele tempo aleatório. É para dar uma zona, né? A imagem dele. Mas quando você faz isso 8 vezes, dá um efeito parecido com o realista. E a vantagem que ele argumenta é justamente isso. Não é questão de ser realista. É a questão de você, ou melhor, não é questão de ser o cálculo exato. É questão de você fazer um cálculo que aproxima, fica muito próximo do que se eu tivesse feito o cálculo do Ray Trace mesmo, que é um cálculo super complexo, tem que fazer com interseção, né, etc. E ele não está fazendo interseção nenhuma aí. Ele só usou aquela fórmula de Phong, né, de Lambert com Phong, que a gente já conhece, né, daquela equação de iluminação, e sorteou esses tempos aleatórios para os pixels, né? Usando um recurso da placa de vídeo, esse tal de MSAA, que permite ele fazer várias amostras, né? Do pixel, como se fosse aquilo que a gente acabou de fazer no slide passado, dividir por 3 por 3, né? Ia lançar 9 raios. Esse recurso do MSAA da placa de vídeo, né? Que está implementado em hardware, permite você fazer a mesma coisa, só que no máximo 8 vezes para cada pixel. Certo? Então, cada geometria, como eu disse, cada geometria rastrada entre 0 e 1, para cada pixel mostra aleatoriamente os tempos entre 0 e 1, e aí depois no final você soma, né, essas 8 amostras para fazer uma média, né, deles, do mesmo jeito que a gente fez no valor passado, né? Se você estiver usando 8 pedaços, cada um vai ter um peso de 1/8, né? Sendo que aí isso se estiver visível, né? Porque pode ser, como você está fazendo, são tempos, né? São 8 tempos que você vai tirar entre 0 e 1 para cada pixel, um dia no máximo, né? E aí você está pegando um objeto que está em movimento, pode ser que ele esteja ocluso, né? Ele pode ficar, de repente, num pixel ele está visível, no outro ele não está mais visível. Aí nesse cara não está visível, né? Você não vai somar ele, né? É 0. Você só soma quando ele está visível, que aí você dá esse efeito aqui. Esse efeito que a gente está vendo, provavelmente a câmera está focada em quem? Está focada no carro, né? Certo? A câmera está acompanhando o carro conforme ele se movimenta. Por isso que dá para ver o carro parado e os outros em movimento, né? Diga. Eu não entendi. Ele pega vários frames do movimento final, ele pega vários frames e soma, é isso? Ele pega vários frames do movimento, né? Não é nem vários frames do movimento, é como se fosse só 2 frames do movimento, só que como você está fazendo a interpolação, não precisa ser vários frames. Pode ser só 2 frames, tá? Só que numa posição, num frame ele está, não sei se você está me vendo, né? Deixa eu sair daqui. Aí.
Só que num frame ele está aqui e o outro frame ele está nessa posição, certo? Um frame ele tá nessa, o carro está nessa posição, no outro frame ele está nessa posição. Você fazendo interpolação linear, certo? Eu consigo gerar todo o passo a passo do carro vindo daqui até aqui, certo? Aquele ΔT, a gente não viu que um carro, qualquer objeto ele pode se mover com ΔT, né? Vamos dizer que o carro ele se mexeu nesse ΔT, né? Pelo frame, só precisava mostrar o carro na posição 0 e depois na posição do tempo que passou, né? Para gerar o frame. Só que na hora de pintar, né? Eu não pinto direto nesse tempo aqui, nesse ΔT, né? Como a gente está fazendo. Em vez de pintar nessa ΔT, eu sorteio tempos aleatórios, chamo esse aqui de 0 e esse aqui de 1, e eu sorteio tempos aleatórios entre 0 e 1, certo? Para pintar o meu pixel. Essa que isso é chamada de rasterização estocástica. Você está pegando tempos aleatórios na hora de gerar um frame mesmo, né? Quem são esses tempos intermediários que não deveriam estar sendo exibidos, né? E aí você fazendo a média dos pixels nesses tempos aleatórios dá o efeito de blur. Ele consegue fazer isso, ele consegue simular um efeito de embaçamento. É isso que o paper explica, né? Como fazer. Ele, para cada pixel, ele sorteia um tempo entre, né, o inicial e o final e pega aquele valor, é isso? Exato, ele faz a coloração naquele tempo, ele lança um raio de luz, né? Ele faz o raycaching naquele tempo. E aí você consegue fazer a interpolação, né? Eu consigo calcular quem é a posição de cada objeto naquele tempo, né? Consigo, e aí calculando a posição do objeto, eu sei qual é a direção da luz, né? Sei onde é que está o observador em relação àquela nova posição. Aí eu faço o shade como se ele estivesse naquela posição. Na verdade, ele não está, certo? Porque o frame está sendo pintado nessa posição daqui, né? Certo? Mas como o tempo sorteado aleatório foi aqui, o pixel vai ser pintado como se o carro ainda estivesse aqui. Ele não está. Ele estava aqui, estava passando para cá, só que eu sorteei o tempo aleatório quando o carro ainda estava aqui. Aí um dos pixels vai ser pintado como se o carro estivesse aqui. Certo? Aí pode ser que algum dos pixels seja sorteado e pegue o carro nessa posição. Certo? Mas isso aí é feito de forma aleatória, vai pegando para cada pixel. Isso aí é em uma interação só, tá? Você pode fazer no máximo em 8 vezes isso, né? Mas isso aí não ia, porque eu imagino que isso aí ia ficar parecendo imagina virar um QR Code, não? Tipo, eu também. Uma parte, tipo, como é que eu não entendi como ele fica aquele efeito meio esticado, porque eu imagino que ficaria a parada meio descontínua, não? E fica. Cadê? Eu acho que eu salvei o paper. Não sei se é esse aqui. De ter colocado. Vou mudar aquela figura do slide. Tá aqui, uma figura. Essa figura aqui é melhor. Vou mudar a figura do slide para essa, para a gente ver. Droga, deixa, cara. Deixa. Eu tô abrindo essa barra aí. Vocês estão vendo a minha tela? Eu não tô exibindo não a tela? Sim, né? Sim, eu tava vendo um carro dando um drift. Tá vendo, né, o carro? É. Por que não tá mostrando aqui? Certo? Deixa eu... Isso daqui ó, é o efeito que eu em uma vez, ó. O estocástico, tá vendo? Isso aqui é por acumulação, que é o normal, né? Certo? Esse aqui é o estocástico. Olha como fica o carro, ó. Todo como se fosse um QR Code, né? Isso é uma vez, né? Eu vou colocar essa figura no... Aqui, se eu colocar o Magnify, fica melhor, hein? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver devido à resolução da câmera, né?
esse tempo aí é o quê? Mas tá vendo aqui, ó, como é que ficou? Ó? O carro, isso aqui é só uma vez, tá? A amostragem como fica, ó, fica tipo... não dá para identificar, fica uma porcaria, né? Em comparação ao real, né? Certo? Esse aqui seria o efeito real, né? Para acumulação. E esse aqui é o efeito que ele fez estocástico. Mas, conforme você vai aumentando, ó, esse ruído vai diminuindo, ó. Esse negócio. Esse tempo aí é o quê? 40 milissegundos? Vai ser o quê? Isso aqui é no máximo, ó, de 8 vezes, tá vendo? Ainda tem um ruidinho, ó, mas fica muito parecido com o que seria o real. Hã? Esses tempos aí que tem em cima das imagens, é o quê? É justamente o tempo de interpolação, né? Lembra que tem um ΔT, que é usado para gerar a animação? Ah, Aí, a diferença entre o T inicial e o final. É isso? T inicial, se fosse 0 segundos, né? E mas aí depende de quem é o seu ΔT, né? Pode ser o 215, né? Que é o ΔT final. E aqui seria 40 de 215, né? Aqui 95 de 215. Não sei se ele coloca aqui na descrição qual é o tempo total. Não, ele não coloca. Mas esse aqui é o ΔT da animação, né? Qual o ΔT da animação que ele está usando? Seria... O mais correto para mim seria colocar aquele o T entre 0 e 1, né? Mas enfim. Aqui ele colocou exatamente qual o ΔT passado da animação. Quer dizer que esses quadros aqui eles não estão no mesmo ΔT, né? Certo? Mas ele está só usando para mostrar aqui o detalhe em pixel, né? Como é que fica, ó, de cada animação. Aqui de estocástico, como é que fica, ó, olhando o zoom. O real em zoom, né? O real e com o zoom. Aí o real e com o zoom no estocástico. Não fica perfeito, né? Ó. Não é o efeito perfeito. Mas é aproximadamente, né? Ele usando essa tecla aqui, ó, de 4. MSAA, né? E SSA. Na verdade é 4, né? Não tá nem usando 8 ainda. Ele já conseguiu chegar num efeito que parece muito com real, né? Com ΔT em 215, né? Esse tipo de acumulação, ele é feito como? Você lançando vários raios, né? Que aí você lança, não falei que você pode lançar vários raios e fazer a média dos raios? Ah, sim. Né? Isso aí também é chamado de... Porque você pode... Isso aqui é rasterização estocástica, tá? Existe uma outra técnica que é chamada de Ray Tracing estocástico, que é o que faz. Em vez de lançar só um raio, também como eu mostrei para vocês, você pode lançar vários raios a partir de um pixel, né? Só que em vez de fazer com a base de RAR, que é o que eu falei para vocês agora hoje nessa aula, que aí está em posições fixas, né? Por que precisa posições fixas, né? Por que não usar posições aleatórias? Você pode, né? Eu não sei, porque em teoria, né? Existem infinitos raios de luz na casa de vocês agora, né? Qual é o raio de luz que está chegando no meu olho, vinda de uma determinada direção, que tem mais energia? Dá para saber isso? Não dá. A resposta não dá. Então, para você simular um efeito, como é muito difícil saber quem é a direção que tem mais energia que está vindo para o meu olho, como é muito difícil de chutar isso, o que a gente faz? A gente lança raios aleatórios a partir de cada pixel, né? Na esperança que um desses raios aleatórios esteja pegando na região que chega com mais energia no seu olho, né? E aí, toda vez que você fizer uma interseção com o objeto, você pode lançar, além do raio refletido na direção correta, você também lança raios aleatórios em outras direções, aí é fixo, né? Sei lá, 7 raios aleatórios, né? Lança 7 raios aleatórios a partir de cada pixel, e toda vez que fizer uma interseção, lança mais 7 raios aleatórios, ou 6 raios aleatórios, além da direção refletida, né? Que aí você vai ter um resultado de acumulação ali, né? No Ray Tracing, que é o Ray Tracing que você vai feito, acho que, se não me engano, esse aqui é o Ray Tracing estocástico que ele usou. Que aí você chega nesse efeito que você vai ter, que você também vai pegar o carro, vai pegar diferentes shades, né? Posições diferentes. Os raios não vão acertar, evidentemente, na mesma posição, né? Cada raio, como ele está sendo disparado para diferentes direções, ele vai acertar diferentes objetos,
Mas quando você fizer a média deles, você vai obter o blue, ou esse efeito também de movimento, né? Embaçamento, de movimento, de suavização nas sombras, de embaçamento quando você olha através de um vidro, que é efeito translúcido, essa palavra que eu estou querendo. O efeito translúcido você consegue melhor usando a Ray Tracing estocástico, ou então usando aquele Ray Tracing de RAR. É isso que ele está fazendo aqui, tá? Que ele usa para comparar a técnica dele, né? Equal to the number types of samples, né? Ó. Talvez ele esteja... Ele até fala aqui, ó. A rasterização estocástica cria ruído. Exatamente o que a gente está discutindo. Por que cria ruído? Porque ele não está garantido que cada pixel está no mesmo tempo, né? É aleatório que ele está sorteando o tempo. Mas ainda assim você consegue gerar algo parecido, né? Com o que seria o efeito real da acumulação, né? Se bem que na acumulação aqui também pode ser que ele esteja pegando os tempos totais, né? Também pode ser, né? É porque no paper ele cita aqui o Ray Tracing estocástico. Mas eu teria que dar uma olhada aqui na figura 19, se ele está comparando com o Ray Tracing estocástico, ou ele só está acumulando os valores dos pixels, né? Que outra alternativa, se ele não estiver usando o Ray Tracing estocástico aqui, é que ele está já acumulando o total, né? De 0 até 95 milissegundos, né? Todos os valores dos... Em vez de pegar valores aleatórios, acho que talvez seja até isso que ele esteja fazendo, pensando melhor. Pegando todos em um intervalo fixo, né? De 1 milissegundo, pegando os 95 valores dos pixels, os 95 valores possíveis do pixel para cada uma das posições do carro e fazendo a média deles todos, né? Isso também é outro jeito de acumular, né? Que também daria certo, né? Tá entendendo ou não? Estou viajando aqui muito. Alô? O senhor falou já sobre esse SSAA, MS. É porque nas últimas aulas não estava muito bem, não. Não. Isso aí eu não falo. Isso aí é uma técnica que ele está falando, ele fala nesse paper. Né? Isso aqui é uma técnica que ele fala de anti-alias, né? Mas aqui ele cita nesse paper que isso aqui é implementado pela placa de vídeo. Se quiser, eu posso até fazer um vídeo extra, uma coisa extra sobre isso. Mas isso aqui é... O que eu estava querendo... Porque o foco daqui não é isso, né? Não é ser MSA ou SSH. Isso aqui é tipo uma função que ele chama da placa de vídeo. O foco é que essa história de ele sortear tempos aleatórios para poder pintar, para poder dar um chute. O que ele está fazendo é chutando a cor do pixel, né? Vai dar um chute na cor do pixel. Em vez de calcular a cor real do pixel de cada movimento, né? Seja por acumulação, ou seja pegando só no tempo zero e depois no tempo delta-t, ou seja lançando raios ou bandas de RAR, ou então trace estocástico, ele está sorteando tempos aleatórios e está fazendo a média desses tempos, das cores do pixel naqueles tempos aleatórios para produzir um efeito de embaçamento de movimento. E ainda assim ele fala que esse tipo de efeito aqui ele só funciona quando a interpolação entre os objetos é linear, certo? Quer dizer, está numa reta, né? Isso que eu mostrei antes para vocês. Se estiver fazendo uma curva ou coisa do tipo, já não dá certo. É porque no estocástico, à medida que vai mudando ali o número desse MSA, SSA, vai melhorando a qualidade. Conforme vai melhorando, né? Ó, aqui é só uma, duas não, já é 4, né? Aqui é 4, aqui é 4 também. Mas aumentou o tempo, né? O tempo de sorteio, né, dele já aumentou. Melhorou, né? Só aumentar o tempo. Isso aqui ele colocou aqui, ele usou o F4SAA, né? Aqui estava um SSA e aqui é 4SSA. Mais importante aqui é é a técnica dele, né? De sorteio. Que eu tava querendo mostrar, o que eu queria mostrar com essa técnica, né? Que vocês aprendam essa técnica. É que vocês tentam só uma noção dela, mas se eu quero que você veja, só sorteando valores aleatórios, você consegue chegar. Na maioria das técnicas de sorteio aleatório, de amostragem aleatória, é isso que eu queria demonstrar para vocês. A amostragem aleatória serve para isso. Certo? Quando você quer fazer um cálculo que exigiria
uma quantidade muito grande, né? Você tem uma quantidade muito grande para você chegar no valor preciso. Em vez de você ir atrás de tentar fazer passo a passo, um por um, todo mundo que você teria que calcular, você pode sortear valores aleatórios e fazer a média daqueles valores aleatórios, certo? Conforme você aumenta a quantidade de valores aleatórios, você chega próximo do valor real. Isso aí tem a ver com o teorema central do limite, se eu não me engano. Você sempre se aproxima da curva de Bell, certo? Isso aí tem várias Monte Carlo, ou então movimento browniano, você pode fazer tem vários técnicas de movimento aleatório, né? Mas essa é a ideia, certo? Você tem que simular várias partículas de fluido andando dentro de um líquido, andando dentro de um tubo, seria gigantesco, né? A quantidade, entre considerar todas as moléculas de água, né? Para poder fazer a simulação de fluido de forma realista. Mas ao invés de considerar todas essas moléculas de água, né, para poder fazer simulação de fluido realista, que é praticamente possível, você pode sortear uma quantidade aleatória de moléculas e fazer o cálculo só naquelas moléculas que você sorteou. Você já consegue se aproximar do movimento real. E aí você pode colocar de acordo com o processamento da sua máquina, né? Se sua máquina aguenta 100 mil partículas uma vez, você coloca 100 mil. Se a máquina só aguenta 1000, você só coloca 1000. Se ela aguenta 2 milhões, coloque 2 milhões. É lógico que o movimento usando 2 milhões de partículas vai ser muito mais próximo do real do que o cara que só está usando 1000. Mas ainda assim, como você está sorteando elementos aleatórios, você consegue chegar no movimento que é próximo do real, né? Certo? Por isso que eu falei na aula passada, aquela história de que a gente sempre tenta se aproximar do real, mas não fazer o real exato, né? No final da aula que a gente está falando. Isso é outro dos métodos, né, que a gente faz, porque fazer o sorteio aleatório, quando você usa a aleatoriedade, você consegue um cálculo bem mais rápido, tá? Porque você não está usando todo mundo. Eu tenho que somar 1 bilhão de partículas, em vez de somar aquele 1 bilhão de partículas, faz quanto? De repente, para fazer a iluminação correta de um quarto de qualquer, eu teria que lançar 1 bilhão de raios. Ou então 20 bilhões de raios, certo? Que já é mais do que 20 GB de RAM consegue, com certeza. Mas eu tenho certeza, devido aos cálculos que eu fiz, que 20 bilhões de raios seria o suficiente para iluminar o quarto de forma realista, perfeito. Só que não tem como lançar 20 bilhões de raios, porque meu computador não aguenta, não tem nem memória RAM para isso. Eu posso sortear, né, de acordo com a minha memória RAM, 4 bilhões de raios, ou então 1000 raios, ou então 1 milhão de raios, aleatoriamente, daqueles 20 bilhões, e obter um resultado que se aproxima do real. Não precisa nem chegar nos 20 bilhões, não, tá? Conforme você vai aumentando a quantidade de raios, vai ficando cada vez mais realista, obviamente. Mas é por isso que a gente tem muitos algoritmos, já é o suficiente, né, para você produzir um efeito, muitas vezes engana o olho, né? Esse negócio aqui de efeito de blur, de animação que o cara está fazendo, é porque a maioria das pessoas não vai prestar atenção, né? Isso aqui é um efeito que acontece rápido no game, né? O carro, de repente, está fazendo um deslizamento, ou mesmo se fosse uma simulação. É um negócio que ninguém vai dar pause no momento que esse movimento está acontecendo, né? Para ver, deixa eu ver se os pixels são calculados de maneira correta, né? Ninguém vai fazer isso. Talvez vocês façam, né? Agora sabendo disso, mas para um jogo, para uma simulação, ninguém vai dar pausa, né? No momento. Então, como aquilo ali acontece de maneira rápida, né? Num intervalo muito curto de tempo, você viu que está 95 milissegundos, né? 200, é num intervalo muito pequeno que aquilo vai acontecer. Aquilo ali vai aparecer na tela e a pessoa não vai reparar que estava tudo errado, né? Os pixels, mas já é o suficiente para enganar. E você já ganha velocidade, né? Ganha velocidade de processamento e se aproxima do real, né? Que é o que a gente está querendo. Essa é a ideia, né? Da amostragem estocástica. É por isso que eu estava querendo exibir aquele algoritmo, esse algoritmo. E é isso que eu quero que vocês tentem memorizar disso. Sempre que você tiver algum processamento que você quer fazer, que é muito grande, que você vê, meu computador não aguenta. Eu tentei fazer o cálculo exato, preciso, não está aguentando. Como é que eu faço? Se lembre. Primeira coisa que deve vir na sua cabeça, aleatoriedade. Né?
Se você sortear aleatoriamente, você consegue se aproximar. O exemplo clássico é o cálculo de π, por exemplo, né? O cálculo de π ele tem uma quantidade infinita de dígitos, né? Mas eu quero obter uma aproximação de π. O que eu faço? Eu pego um quadrado na tela, desenho um círculo e eu sorteio pontos aleatórios. Quantos dos pontos caem dentro do círculo que eu estou sorteando aleatório e quantos pontos caem fora do círculo. Se você fizer essa razão da quantidade de pontos que cai dentro do círculo e a quantidade de pontos que cai fora, você se aproxima de π, tá? Do valor de π. Você consegue obter uma aproximação do valor de π. E quanto mais você faz isso, quanto mais pontos você sorteia, mais você se aproxima de π. E pode deixar repetir, tá? Você pode sortear o mesmo valor mais de uma vez. Não tem problema. A aleatoriedade é isso, tá? Se você começar a colocar restrições, não pode repetir o mesmo valor, aí já não é mais aleatório. Tem que permitir que o mesmo aleatório, como se fosse um lançamento de dados, né? Qualquer número pode sair quantas vezes quiser. Não tem que dizer, já saiu 6, então 6 não pode ser sorteado. Não pode fazer isso. Aí tem a amostragem analítica, certo? Isso aqui é um paper do Catmull, do Elliot Catmull, criador da Pixar, tá? Que também é uma simplificação do paper dele, tá? Se vocês quiserem ler o paper dele, eu recomendo, né? Mas é uma simplificação, que a ideia é que ele calcula exatamente, né? Com cada objeto que ele está querendo desenhar, qual é a área que ele ocupa, né, no pixel. Ele recorta os pixels em relação à área e também vê também a posição, né? Quem é que está à frente e quem é que está atrás. Isso é um cálculo pesado de fazer, tá? É parecido com o que o DirectX faz, né? Mas ele faz o cálculo realmente exato, né? Não faz só pega só o ponto do meio, só calcula só o ponto do meio, para ver se o ponto do meio está dentro ou fora, não. Ele pega realmente com a interseção do objeto que você está querendo calcular, né, dos triângulos que compõem aquele objeto, ou da geometria que compõe aquele objeto, com o grid. E aí ele faz ver quem é que está na frente, está atrás e calcula, né, a interseção. Ele demonstra que fazendo isso, né, ele mostrou aqui com essas figuras aqui, a 9 e a 10, que ele consegue reduzir o anti-alias praticamente para zero, apesar de ser um cálculo muito pesado. Aí aqui, porque antigamente, né, as figuras, quem não sabe, cada um desses desenhos provavelmente está numa transparência diferente, tá? E ele tem que combinar tudo, né? Combinar tudo numa mesma figura. E na hora de fazer essa combinação, na hora de fazer a rasterização dessa figura, é que ele aplica o efeito dele, né? E a cor final de cada pixel, né, é obtida pela média ponderada dos polígonos, né? Por exemplo, cadê o meu bichinho? Aqui. Aqui, voltou. Por exemplo, ele até mostra aqui nesse exemplo. Ó. Esse aqui é um exemplo básico que ele mostra, que é o problema da rasterização tradicional. Ele tem um objeto aqui atrás. Esse aqui é o exemplo de motivação do paper dele, né? Ó. Tem um objeto aqui que é do tamanho do pixel vermelho. Aí tem um outro que é 50, só pega metade do pixel, que é verde. Outro que pega só metade do pixel, só que está pegando o verde está pegando o lado oeste do pixel. O preto está pegando o lado sul do pixel e o azul está pegando o lado leste do pixel, né? Esses caras aqui são de metade do pixel e o vermelho ocupa o pixel inteiro, né? Ele mostrando que a maioria dos algoritmos falha nesse exemplo daqui, né? Os que usam aproximação, né, de algum tipo, de usar só o ponto do meio ou fazer alguma rasterização estocástica, né? Enfim, falha nesse exemplo, né? Porque não está fazendo o cálculo exato. Porque o certo, né,
Aqui ele mostra a visão por cima dessas placas, né, alinhadas, como é que seria se a câmera tivesse vindo. Se a câmera estivesse olhando daqui, esse pixel, o que era para exibir? Olha, veja que o vermelho nem aparece, né? Ó. Aparece só 50% de azul, 25% de verde, 25% de preto, né? Esse deveria ser a cor desse pixel. 50% de azul, 25% de verde, 25% de preto, né? Fazendo interpolação. Mas a maioria dos algoritmos não consegue fazer isso e o dele consegue, né? Lógico que ele está fazendo a interseção dessas geometrias com. Ele faz. Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Esse pedacinho aqui azul pode ser, sei lá, de repente a roupa desse boneco aqui, né? Isso aqui pode ser, de repente, o nariz, sei lá, a pele dele, né? Enfim. Ele calculou a interseção, que aí deu só esses quadradinhos, né? E depois viu quem é que está em cima, né? Qual é a posição, qual é o Z, né? De cada uma das figuras. Aí, sabendo que esse cara aqui está em cima, né? Ele sobrepõe o vermelho, né? Certo? Aí o azul também sobrepõe parte do preto, né? Que só vai exibir metade, só vai exibir 25% do preto. E o preto, por sua vez, sobrepõe parte do verde, né? Que é só exibir 25% do verde também. Não sei se vocês conseguem imaginar isso na cabeça de vocês, né? Mas você fazer o cálculo exato, você consegue calcular exatamente, né, quem é o valor do pixel, né? Certo? Só que isso é pesado, tá? Fazer esse cálculo de interseção, esse aqui é só quadrados, né? Que ele traz aí, mesmo no exemplo que ele usa, né? Esse paper antigo, você vê que ele usou o quê? 2 barrinhas, né? Para demonstrar isso aqui. 2 retângulos, né? Não, dois retângulos não alinhados, né? Mas usou 2 retângulos, né? Para demonstrar isso também. Isso aqui é uma figura mais tarde do paper dele. Mas, enfim, você fazendo o cálculo exato, ele consegue reduzir, né? Ele demonstra aqui nos resultados, tem mais figuras lá no paper dele, vocês forem ver aqui no figura 9 e 10, que ele consegue um resultado que praticamente não tem alias, né? Apesar de ser o cálculo exato, né? Basicamente a amostragem analítica é isso, tá? Ele está fazendo o cálculo exato de qual seria a coloração de cada pixel, né? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse aqui tinha uma barra, né, quadricular, ele calculou para esse pixel quem é essa área aqui, né? Calculou para essa barra aqui quem é essa areazinha aqui, dentro desse pixel aqui, onde tem o vermelho, e aí ele fez a média, a interpolação, a média das cores, né? Desse pedacinho da barra, com esse outro pedacinho da barra, considerando que esse cara aqui está em cima, né? E a cor de fundo, né? Que tem um pedacinho aqui, não sei se dá para reparar que ele pega a cor de fundo, né? Bem aqui, ó. E aí você obtém o cálculo exato. A amostragem analítica é isso, tá? Fazer o cálculo exato, você consegue reduzir praticamente a zero, tá? Muito próximo de zero, o alias, tá? Que é isso que ele demonstra no paper dele. Só que é muito pesado na prática, tá? Tanto que isso aqui é um paper antigo, tá? De 1978. E o paper que eu mostrei para vocês aqui, o estocástico, ele é de 2010, tá? Da NVIDIA. Ou seja, embora Catmull tenha descoberto não, né? Tenha aplicado a amostragem analítica no princípio da computação, hoje em dia as pessoas preferem muito mais a amostragem estocástica, tá? Ela é a preferida para fazer cálculos de iluminação. Aquele Path Tracing que tem no Blender, né? Que eu falei para vocês que é muito parecido com o Ray Tracing, ele faz isso também, tá? Ele faz a amostragem estocástica na hora de lançar os raios de luz lá no Cycles do Blender. Ele não faz só amostragem estocástica, tá? Ele faz outras coisas, mas um dos recursos que ele implementa é a amostragem estocástica no Ray Tracing dele, no Path Tracing dele, né? E aí, por fim, um dos últimos algoritmos é o A-Buffer, que aí também é usado, né? Que aí também resolve aquele mesmo problema da analítica, só que é um pouquinho mais simplificado, né? Em vez de ser o cálculo exato, né? Opa. Em vez de ser o cálculo exato, né? Para fazer cálculo de interseção, de novo, é pesado. Ele faz meio que parecido com o que o DirectX faz.
certo? Ele pega a figura, né, divide em subpixels, tá? Ó, isso aqui pegou um pixel da figura, que estava aqui. Dividiu o pixel da figura em subpixels, né? Aí calculou quem estava dentro e fora, né? Ó, fazendo uma máscara de pixels, certo? Quer dizer que esses aqui estão fora da geometria que eu estou querendo rasterizar, e uma quer dizer que está dentro da geometria. E aí você vai fazer agora a coloração desse pixel, né? Usando essa máscara de bits, certo? Eu já sei que isso aqui é o que está visível, né? Da geometria eu estou querendo rasterizar. De repente, isso aqui pode ser um morro, né? Isso aqui é a cor de fundo. Cinza, esse cinza mais claro é a cor de fundo, esse cinza mais escuro é o objeto que eu estou querendo rasterizar. Ele calculou quais são os pixels que estão dentro. Aí aqui já pode fazer uma média, né? Ó, de sei lá quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, né? 15 de 10, né? 15 de 25, né? 15 de 25 da cor do morro, com 10, 25 da cor de fundo, já dá para pintar esse pixel. Só que aí ele ainda vai um pouquinho mais além, certo? Esse A-Buffer, além de salvar essa máscara, ele ainda vai ver dentro dessa máscara daqui quais são, se tem outros objetos, né, que eram para estar sendo exibidos, porque aqui poderia, essa máscara vai ser baseada em todos os objetos que tem no cenário, tá? Que isso é um, tá mostrando esse exemplo, mas podia ser vários, tá? E aí dentro dos pixels que estão 1, que tem o número 1, ele vai ver exatamente aquilo que a gente viu no slide anterior, né? Quais são os que estão à frente e quais são os que estão atrás, certo? Aí, por exemplo, esse aqui é um exemplo diferente, né? Mas podia ser podia ser um quadrado, podia ser um pixel que está aqui, né? De repente, que veio para cá. Aí ele viu que tinha um determinado objeto que era para ocupar todo o pixel, né? Tinha uma parte de outro objeto que ocuparia só essa regiãozinha daqui e outro objeto que está ocupando essa região. Aí estamos olhando nesse sentido aqui agora a câmera. Tá? Aí o azul aparece na frente de todo mundo, né? Então ele está aparecendo completo. Só que aí ele já cobriu, né? Ó, parte do verde, né? Ó, esse verde que está atrás do azul, né? Isso aqui é como se fosse, sei lá, Z0, 1 e 2, né? Tá? Aí aqui ele cobriu o verde, então como o azul está na frente, só deu para exibir esses 3 verdezinhos, né? E como devido ao azul e o verde que estão na frente do vermelho, acho que o verde nem pega o vermelho, né? Só mostra mais o azul mesmo, né? Não, cobra, e o vermelho cobra tudo, né? Então o verde está na frente do vermelho, sim. E aí, como o verde está na frente do verde, o azul está na frente do vermelho, só a diferença, né, deles dois é que é preenchida com vermelho. Então, se fosse preencher, se fosse pintar, isso aqui é o que seria o real, tá? O real seria isso daqui, que a gente está vendo pela câmera, né? Se você for fazer a amostragem analítica, né, eu teria que calcular com a interseção desse quadrado, né, com pixel, desse daqui com pixel, desse daqui, e aí fazer a cálculo baseado em área, né, para ter o valor real do pixel. Mas fazendo desse jeito aqui, do A-Buffer, né, que é aproximado, usando superamostragem, né. Aí nesse caso aqui são 16 pixels, né, que ele fez, 4x4, e aí seria 5 de 16 é vermelho, 3 de 16 é verde, e aqui 8 de 16 é azul, né, 50% é azul, 3 de 16 é verde, mais 5 de 16 de vermelho, que é 100, né? Que aí você obteria qual é a cor desse pixel daqui, certo? Que se aproxima do real. Também já está fazendo o anti-alias gratuito, né, para você. É outra maneira, né, de fazer anti-alias. Você tem que fazer várias passagens, né? Ok? Faz uma média ponderada, né, nesse caso. Tanto nesse caso aqui, no A-Buffer, na amostragem analítica, você está fazendo uma média ponderada, tá? Na amostragem estocástica, na função de Haar, não, você está fazendo a média, atribuindo o mesmo peso para todos os subpixels, aqui é o mesmo peso para todos os subpixels, aqui é o mesmo peso para todo mundo que está sendo amostrado aleatoriamente, e aqui na amostragem analítica você está pegando o peso baseado na área, né?
a proporção da área do objeto que é visível. E aqui também, de novo, rapaziada, na área, só que é uma simplificação do algoritmo de Catmull, né? Você está usando subpixels para fazer o cálculo analítico mais aproximado, né? Ele já é mais, esse algoritmo aqui do A-Buffer já é mais usado que a amostragem analítica, tá? Tanto é que ele, como ele tem o nome, né? Area Average Buffer, né? Certo? O nome dele, ó, Area Average Buffer. Ele é tão comum, né? que não tem nem... Eu acho que ninguém não tem um autor propriamente, né? Do algoritmo, porque justamente ele é uma simplificação do algoritmo de Catmull, né? Mas ele é mais usado que o algoritmo do Catmull, tá? Por exemplo, porque faz a simplificação, né, das áreas. Provavelmente é ele que é implementado no DirectX, não do Catmull. Se tiver implementado na DirectX, muito provavelmente é o A-Buffer, que usa a mesma ideia da área, né, para fazer o cálculo. Tudo bem? Com isso a gente acaba a rasterização. Alguma dúvida? Questionamento com relação a isso? Eu coloquei os links dos algoritmos, certo? Se vocês quiserem. Posição da função de RAR, que não precisa, mas tem aqui o do paper, tanto do Catmull como da NVIDIA, que vocês podem pegar. A NVIDIA tem lá a parte de research, vocês podem pegar para ler. Eu peguei do Catmull, você tem que usar lá o Sci-Hub, se você quiser, tá? Mas você consegue pegar para ler também. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para ver se deixa eu ver o paper. Acho que é esse aqui. Hidden Surface Algorithm Aliasing. Aqui ele mostra só mais daquela história, né? Ele tá pintando aqui sei lá, uma espécie de algum polígono, né? Aí você calcula a interseção do polígono, né? Alguns pixels. Aquele exemplo que eu peguei para vocês, ó. Tá quase lá em resultados, que ele quase no final do algoritmo. E aqui são vários exemplos, né? Aquele que eu peguei do slide. Mas tem outro exemplo aqui que também que ele já usou, né? Para mostrar o efeito do algoritmo dele. Acho que não tem nada interessante, mas esse aqui é aquele caso que eu mostrei para vocês. Aqui é como ele faz, né? A divisão, né? Aqui, esse clip line seria justamente a linha que corta o pixel, né? Ó. Aí ele tem que pegar, veja o trabalho, né? Que ele faz, ó, ele pegou um polígono, né? Aí ele passa uma clip line, aí quer dizer que parte, se isso aqui é uma linha, deveria estar reta, né? Mas tudo bem. Tem uma linha que corta o meu polígono, então quer dizer que essa metade vai estar numa região da imagem, essa outra metade vai estar na outra. Ou seja, ele faz toda a subdivisão dos polígonos para ver qual pedacinho que está em cada pixel, né? É um cálculo violento, mas ele faz, né? Agora a gente vai começar, só aqui no finalzinho dessa aula, a falar de imagens. E lembrando que nessa aula aqui, o objetivo, né? A aula de rasterização, o objetivo dela é só vocês terem uma noção quais são os métodos de fazer rasterização que existem, né? Porque são muitos, né? São muitos algoritmos que existem, se a gente for só falar de rasterização mesmo, não dá para usar mais tempo do que 2 aulas, né? Então, isso aqui só foi uma apresentação por cima dos algoritmos que existem. Tem gente que nem mostra isso. Tem curso de computação gráfica que nem mostra a rasterização direito. Mas eu gosto de mostrar para vocês terem essa noção, para vocês saberem o que tem por trás. Que, na verdade, toda a imagem que você está vendo sempre são um conjunto de quadradinhos. Todo volume que você está vendo é sempre um conjunto de... Se não é de quadradinhos, é de cubozinhos, né? E como é que o cálculo é feito para isso. Aí tem gente também que acha que rasterização não é mais um assunto de pesquisa, que é besteira. Também é. Ainda é um assunto de pesquisa, rasterização. E eu acho que se você conseguir fazer um algoritmo que faça a rasterização mais rápido,
né, você vai ser contratado pela NVIDIA, né, ou pela Radeon. Isso afeta uma porção de coisa, né? Não, eu consegui um algoritmo aqui que faz rasterização, sei lá, mais rápido que Bresla, né? Ou então mais rápido que o algoritmo lá estocástico que vocês estão usando. Com certeza você vai ser contratado. Agora vamos falar sobre imagens, certo? Que aí já seria um pouquinho de processamento de imagens, certo? Para também vocês terem uma noção do que é isso, né? Aquilo, de novo, aqui, a rasterização, como poderia perder, de repente, podia usar um mês de aula, imagens ainda é mais ainda, né? A gente poderia, tem gente que dedica um semestre, até na UES eu vi, tem, né? Uma disciplina que é só sobre processamento de imagens, né? Que é 6 meses só falando de processamento de imagem. A gente vai ter 2, 3 aulas sobre isso, tá? Então, eu vou tentar passar a ideia geral de vocês de processamento de imagem, para vocês não saírem de computação gráfica sem nem saber como é que faz processamento de imagem. Mas vocês vão saber, certo? Aplicar alguns filtros, pelo menos. Não vão sair sem se aprender nada, não. Então, a gente já falou naquele nosso esquema, né, de modelagem. A gente já falou sobre modelagem geométrica. Rasterização foi justamente essa parte que a gente acabou de falar agora, né? O principal do curso que a gente ficou falando foi sobre modelagem geométrica, né? Aí agora a gente falou sobre rasterização em 3 aulas. Vamos falar agora no processamento de imagens, mais 3 aulas, provavelmente. E depois falar de animação, que a animação seria de novo voltar para cá, só que agora dá que é mais interessante, né? Em vez de só rasterizar imagens estáticas, como é que combina isso para fazer movimento, né? A animação tá, a gente vem para cá e depois volta, certo? E termina o curso assim, né? Eu sei que isso é um assunto interessante, né? A animação. E eu considero que eu acho que vocês consideram isso mais interessante que rasterização. Mas depende de vocês. Se vocês querem ver mais de rasterização, posso me aprofundar em alguns dos algoritmos. Então, o que é uma imagem, né? Como a gente já viu agora em rasterização, né, toda imagem é sempre uma matriz, né, de valores numéricos que estão discretizando, né, ou quantizando dados gráficos ou não, né? Nós estamos querendo exibir, porque eu digo dados gráficos ou não, porque você pode estar pegando, seja o modelo do Sonic, né, nesse filme aqui, 2020, isso aqui é um dado gráfico, você está querendo rasterizar, isso aqui ainda assim são porção de quadradinhos, né, que estão sendo pintados de pixels, né? Mesmo no caso aqui do caso que tem um ator, né? Isso aqui foi convertido para digital, né? Então a imagem do ator aqui também foi pintada, foi rasterizada para virar pixels, né? A gente viu o caso do experimento do Catmull, que ele pegou a figura dele, né? Pegou desenhos, né? Ele pegou desenhos, na hora que ele teve que fazer algum processo, né? O de escaneamento ou algo parecido, mas ele converteu aquela imagem dele desenhada no papel para a imagem, para digital, né? E ao fazer isso, aquilo ali virou quadradinhos pintados, né? Então, mesmo quando você faz isso, né? Certo? Eu falei, né? Nenhuma reta que a gente desenha no computador é uma reta. Mesmo que você desenhe a reta no papel e escaneie, a reta não vai ser mais reta, né? A partir do momento que você converteu para digital, a reta que está no papel, que você desenha no papel, tem mais definição, né? Tem mais definição uma reta que eu desenho numa folha de papel do que pegar aquela mesma reta, se eu escanear e exibir no computador, aquele desenho que está sendo exibido no computador escaneado já perdeu definição, certo? Porque você fez, isso aqui é como se fosse um elemento analógico, né? Um elemento analógico é o desenho no papel, e a partir do momento que ele virou digital, ele perde definição, que é a mesma ideia que aqui eu estou falando para vocês, né? Eu já falei, acho que já falei isso para vocês. Ou então eu falei para o pessoal de produção à computação, que a minha voz, ela saindo aqui da minha garganta, ela é analógica, né? Ela tem toda a definição possível e inimaginável, né? Que permite as minhas cordas vocais, né? Mas ela chega no meu computador,
ela é convertida para um elemento digital que faz uma amostragem da minha voz, né? E também é feito pelo scan, vai ser uma amostragem, que aí pode ser feito de várias maneiras, né? Como a gente já viu, super amostragem, pode ser feito de analítica, pode ser feito aleatoriamente, né? Enfim, vai fazer uma amostragem daqueles elementos analógicos, vai converter para zeros e uns, né? Para algum algoritmo, vai mandar para vocês pela internet, chega aí de vocês, a minha voz é descompactada, né? E convertida de volta para uma aproximação do analógico, né? Ou seja, o que vocês estão ouvindo aí no seu computador agora é só uma aproximação da minha voz real, não é a minha voz real, não é? É uma aproximação da minha voz real, porque tem esse processo de discretização, né? Essa discretização de questão de imagens, né? Ela é feita através de uma matriz de números, né? Que aí, no caso aqui, quando é RGB, né? São 3 matrizes que você pode imaginar, uma para o canal vermelho, uma para o canal verde, outra para o canal azul, e ainda pode ter um outro canal, que é o de transparência, que seria RGBA, mas o tradicional é RGB, né? Você também pode imaginar que é uma matriz de quantas dimensões? É uma matriz de 3 dimensões, né? 3 dimensões já é o suficiente. É uma matriz de 3 dimensões, né? Se você quiser pensar, como se tivesse o X e o Y e ainda tivesse uma profundidade, como se fosse 3 folhas de papel empilhada, certo? Essa é a maneira tradicional de você imaginar o canal RGB. Mas não somente isso, né? Às vezes você quer ver o crescimento da população mundial, né? Certo? E aí você quer desenhar um gráficozinho, né? De como a população mundial cresce. Tá meio esquisito isso daqui, né? Não sei de onde eu peguei esse gráfico, mas enfim. Acho que eu tenho aqui, tem uns linkzinhos aqui, tá? Que fica meio escuro aqui no canto, mas a gente tem as referências de todas as fotos que eu pego, tá? Enfim, isso aqui seria o crescimento da população mundial por ano, segundo alguém, né? Esse negócio aqui tá meio esquisito, mas enfim. Isso aqui é o crescimento mundial que algum aluno fez, alguém fez, né? Usando os dados de crescimento. Dados de crescimento são o quê? Em ano tal, a população é 1000. No ano tal, a população é 2000. E ele pega isso e desenha visualmente. Por quê? Porque as pessoas gostam. Isso aqui também é uma imagem, tá? Um gráfico desse tipo também é uma imagem, é muito usado por estatístico, por gente na medicina, enfim, todas as áreas da ciência usam computação gráfica de uma maneira ou outra, né? Não tem ninguém que não use computação gráfica hoje em dia, né? Você usa porque é mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? Olhando um gráfico, olhando uma imagem, é muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, a gente vê que a população mundial está crescendo, né? Novidade. Mas nem sempre é fácil de identificar o que está acontecendo, né? Com um comportamento de determinado parâmetro que você está querendo analisar. E você desenhando um gráfico, você consegue ver, visualizar, de repente, aqui 1 bilhão de valores através de um segmento de reta, né? Já que o segmento de reta, uma curva, tem infinitos pontos, né? Você pode colocar quantos pontos você quiser ali, você consegue representar muito facilmente uma grande quantidade de dados, né? Isso aqui também é uma matriz, né? Se bem que nesse caso aqui o pessoal chama, pode ser uma matriz de cores, se você quiser imaginar que aqui é branco, aqui é azul, né? Mas os próprios dados em si também são outra matriz, né? Que aí para a coluna, aqui é a coluna X e aqui é Y, né? E você tem uma tabelinha, né, de X e Y, que é uma matriz de, sei lá, N linhas e 2 colunas, né? N linhas e 2 colunas. Também é outra forma de imaginar esse gráfico, né? Isso aqui é uma imagem que eu acho que já falei para vocês, do buraco negro, né? Que foi obtido em 2009, que é uma aluna, né, de graduação descobriu como pegar os dados na análise e rasterizar o buraco negro, né? Para ver como rasterização é importante, né? A gente diz rasterização não é importante, mas aí, quando uma aluna consegue fazer rasterização de buraco negro, ela vira notícia, né? Ganha bolsa de estudo, não sei o quê. E não, rasterização não é importante, não. Algumas, né? Pessoas dizem. Certo? Então, tudo isso aqui são 3 exemplos de imagens, né? Usando aqui dados da NASA, usando uma tabela X e Y, e aqui usando um filme recente, 2020, né? Então, a quantização são gráficos
é uma matriz, né? E essa matriz não é declarada explicitamente, né? Se você for ver um arquivo de imagem, tudo que você vai ver é uma sequência de números, 1, 20, 30, 40, né? Só que essa sequência de números está organizado num formato de imagem. Aí no cabeçalho do arquivo tem dizendo como é que você organiza essa sequência de dados numéricos, né? Dizendo assim, essa imagem tem 500 linhas, 600, 800 linhas por 600 colunas, né? 800 por 600, né? Aliás, 800 colunas por 600 linhas, né? Se for 800 por 600, né? É 800 colunas e 600 linhas, que 600 linhas é a altura, né? 800 colunas é a largura. Estão passando aula, não? Então dá para falar. E aí, dentro do paradigma dos 4 universos, né? O que é uma imagem, né? Uma imagem são dados, são números, né? Que descrevem o mundo físico, tá? Uma função f, é uma função f bidimensional do universo, né? Que faz o mapeamento, né? Para cada posição do plano cartesiano, x e y, existe um número real, né? Uma cor em Rn, né? É isso que essa função aqui está me mostrando, ó. Para cada ponto do plano cartesiano, existe uma cor que pertence a Rn, porque pode ser RGB, pode ser RGBA, ou pode ser escala de cinza, né? Escala de cinza pode ser só um valor, mas também pode ser 2, tá? Se for de 16 bits. Então você pode ter uma cor tanto em R1, R2, R3 ou R4, a gente, tá? Essa cor pode ser tanto em escala de cinza com 1 ou 2 valores, ou pode ser colorida com RGB, ou então também pode ser colorida com transparência, que é RGBA. Certo? Para cada ponto do cartesiano tem essa cor, né? Representante, ou então tem uma tonalidade de cinza. Certo? Aí, em geral, o nosso grid, né? Ele é definido, né? Como um produto cartesiano de A por B por C por D, né? Que isso aqui seria justamente a largura e o comprimento, né? Define quem são os quadradinhos da matriz que a gente está definindo, né? Onde vai ter as cores, né? A gente tem o plano cartesiano que define aqueles quadradinhos e, invariavelmente, né? Cada quadradinho é representado por uma cor, né? Só tem uma cor específica que é atribuída para cada um desses quadradinhos, né? Não tem mais de uma cor. Aquela história de vocês fazer super amostragem aleatória, né? Todo aquele aspecto que a gente viu até agora, aquilo ali no final se lembra que é só uma cor que vai ser atribuída para aquele quadradinho que representa o pixel, né? E como essa matriz aqui que representa o pixel, ela é conhecida, né? Ela é discreta, ninguém armazena isso, né? Na hora de salvar o arquivo de imagem, você só salva as cores, né? A gente salva as cores, a gente não sabe, não precisa salvar quem é a posição x e y, né? Até mesmo porque se eu sei se a imagem é 800 por 600, né? Eu sei que o y está variando de 0 a 600, né? E o x está variando de 0 a 800, né? Ou seja, se eu sei qual é a resolução, eu implicitamente sei quem é os valores, né, de cada quadradinho, né? O primeiro quadradinho vai de 0, 0 até 1, 1, né? Tem a coordenada 0, 1 e 1, 0, né? O último quadradinho vai ter o quê? Vai ter coordenadas de... deixa eu ver, se for 5, vai de 0 a 1, aí 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, né? 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, né? Então, o último valorzinho vai pegar o quê? Se for de 800 por 600, vai ser de 799, né? A 800. 799 e 599 até 800 por 600, né? Aí 799 para 600, e aí 800 por 400, 600, 599, são as 4 posições, né, do quadradinho, é 799 por 599, a 800 por 600 é o outro extremo, e aí 799 por 799 por 600,
e 800 por 599. Acho que falei certo. Né? São as coordenadas. Ou seja, você sabendo a resolução, você sabe exatamente quem são as coordenadas do pixel. Né? Então, você não salva essas coordenadas explicitamente. Né? Você só salva os valores das cores que são armazenadas nessas posições. E aí o computador, na hora de desenhar, ele já sabe, né, que isso aqui é para pintar só um pixelzinho que está na tela, isso aqui é para pintar outro pixelzinho que está na tela, ao não ser que você dê zoom, né? Que aí esse é um dos algoritmos que a gente vai aprender, que eu acho que é fundamental, você não pode sair dessa disciplina sem aprender a saber fazer dar zoom, né? Que aí você pode diminuir o tamanho do pixel ou aumentar, né? Para exibir uma imagem na tela de qualquer tamanho, ou dar zoom, né? Para aumentar o tamanho do pixel também, né? Eu acho que eu já peguei imagens, tem imagens que o computador não consegue exibir. Não é que o computador não consiga exibir, é porque alguns programas, e acredite ou não, né? Tem programa, se você tentar abrir uma imagem muito grande, ele não sabe, ele não consegue abrir. Você fica pensando, deveria ser simples, né? Só aplicar zoom, fazer diminuir, fazer uma aproximação da imagem em resolução menor para caber na sua tela, né? Mas nada para exibir, né? Não é como ser possível exibir, mas tem programas que não conseguem. Enfim, eu vou mostrar para como é que faz para vocês. É um dos algoritmos que a gente vai ver aqui. Aí, de novo, aquela mesma história, né? Como é representar uma imagem? Você pode pegar qualquer ponto, né? Para representar uma imagem, isso aí já falou várias vezes, mas basicamente se define um intervalo. Isso aqui é a cor real, né? Aí eu pego, sorteio um valor lá no meio, e aquele valor vai ser representado, né? Aqui no caso é o valor médio, né? Que vai ser representado, todo mundo nesse intervalo vai receber aquele mesmo valor médio, né? Que seria a base de RAR, né? Que a gente está aplicando aqui. É um exemplo mais simples, né? Mas por isso que o pessoal gosta muito da média, né? Certo? Que o valor médio ele é uma boa aproximação. Em vez de sortear um valor, né, como eu tinha falado para vocês, veja que é um pouquinho diferente, sabe o que a gente falou antes? Que eu falei até agora, você pegar um dos corners, né, pegar o centroide do pixel, também como é outra alternativa. Nesse caso aqui, ele fez a média, né, dos valores. Você pode sortear um valor, se você quiser, qualquer valor lá no meio desse intervalo pode representar ele, ou então você pode fazer a média dos valores. Como é que faz a média dos valores? A média dos valores de forma contínua é integral, tá? Se você fizer a integral, é equivalente a fazer a média dos valores naquele intervalo, tá? Por isso que a média também, o pessoal gosta de média, tá? Porque a média é equivalente à integral naquele intervalo. É outra maneira, né, de fazer. Que a gente viu que a média, no caso, seria o quê? Fazer aquela... que a média é a área, né? A média é equivalente a você fazer aquele cálculo de área analítico, né? Que a gente mostrou na amostragem, no momento da rasterização. Eu acho que já estou passando muito do tempo, mas aí na próxima aula, na semana que vem, já começa a discutir das propriedades da imagem, tá? Resolução, profundidade, falar sobre dispositivos de saída, né? Enfim, que é densidade de pixels. A gente fala isso na próxima aula. Certo? Mas o que eu queria isso aqui é basicamente só uma revisão do que a gente já viu, né? Basicamente. Que a imagem é sempre aquele grid, né? Definido espaço cartesiano. Cada ponto do espaço cartesiano tem uma cor. Se a gente considerar a interpolação, então, cada ponto do espaço cartesiano sempre tem uma cor associada a ele, né? Essa cor pode ser do espaço escala cinza, se tiver só uma ou duas dimensões, ou colorido, se tiver 3 ou 4 dimensões. E aí a cor do pixel, né, que é a cor desse quadradinho, pode ser definido de várias maneiras, né? E as maneiras tradicionais é você ou sortear um valor lá de dentro, do que representa o objeto, o material que você está querendo representar. Isso aqui, no caso, pode ser até uma câmera de vídeo, se você quiser. Isso aqui é a luz capturada por uma câmera, e ele pegou um dos pontos capturados pela luz para representar a cor.
Mas o que a maioria das câmeras faz é isso aqui, tá? Esse lembra, a câmera, quando ela bate a foto, ela também tem um grid, tá? Baseado no sensor dela. Ela não consegue capturar infinitos pontos de luz, né? Nenhuma câmera consegue. Nem a câmera analógica consegue, tá? A câmera digital, a câmera analógica, seja uma ou seja outra, as duas elas têm um limite de quantidade de luz, de raios de luz que ela consegue capturar. E aí o que ela faz? Ela tem um quadradinho e ela faz a média das cores que ela recebe da intensidade luminosa, do espectro de luz, da onda eletromagnética que ele recebe, né? Ali naquele quadradinho ela faz a média, tá? A integração, a média ou a integração dos valores que ela recebe no seu sensor, tá? Por isso que o valor médio também é preferido, porque a câmera age, uma câmera digital age exatamente assim, tá? Através da média dos valores, né? Que ela recebeu. É lógico que isso aí é feito implicitamente, né? Não é um cálculo implícito, mas é. Basta você imaginar que a onda que ela recebeu ali naquele sensorzinho, ela é uma sobreposições de ondas, né? De várias ondas eletromagnéticas, que pode vir de várias fontes luminosas. Aquilo ali está sendo somado, combinado, e o seu sensorzinho ele está capturando todas as ondas de luz que chegam ali a partir de diversas direções, mas que chegam no quadradinho do sensor, né? No pequeno quadradinho do sensor. Tudo ali é combinado, né? Em uma coisa só. Essa combinação ali tem a gente já diz que é a média, né, desses valores. Enfim, isso aí é só o processo de rasterização, né? Que a gente já, é uma espécie de revisão da rasterização que a gente já viu. Então, para a gente entender como é que é produzido uma imagem. Isso é feito tanto com a câmera fotográfica, como com scan, como também a gente acabou de ver em rasterização, né? Seja scanner, seja câmera fotográfica, seja rasterização, que a gente acabou de ver nessa aula, todos eles fazem isso, tá? A discretização dos valores para poder pintar o pixel. Aí tem várias maneiras de fazer isso, né? Aí na aula de segunda a gente continua discutindo sobre imagens. Deixa eu ver. Quando eu bater a foto, o negócio vai ligar, né? Mas eu vou parar aqui a gravação, deixa eu dar a chamada.